Olá, pessoal. Hoje vamos começar aqui uma série de podcasts do nosso sindicato, do Sindjudiciário, para adentrar dentro de temas que é de interesse dos servidores, de conhecimento, e que a gente precisa prestar esses esclarecimentos para que todo mundo entenda a situação que a gente está vivenciando hoje. Eu vou passar a palavra aqui para a presidente, para ela fazer uma aberturinha mais formal um pouquinho, e depois cada diretor se apresentar, tá? Oi, gente. Para os que me conhecem, né? Olá. Para aqueles que não me conhecem ainda, sou Maria Clélia, sou presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Este canal vai ser um canal de diálogo, de transparência, de responsabilidade e respeito, não só para os servidores públicos, como também com a população em geral. População essa que saberá o caminho, o porquê que o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo é o último, o pior tribunal no ranking nacional. Isso não é o sindicato que está dizendo. Isso é uma confirmação do Conselho Nacional de Justiça. E aí, eu vou passar a bola agora para o nosso colega Fabrício, para ele se apresentar, e os demais diretores, e depois a gente vai falar especificamente sobre cada ponto, né? A gente precisa tratar o servidor público com transparência, com dignidade, com respeito, o que o Tribunal de Justiça nesses últimos 9 meses, não está fazendo. Então, fique ligado que a gente vai te colocar a par de tudo. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Fabrício, né? Estou diretor financeiro aqui do sindicato, né? Sou servidor desde 2011 do Poder Judiciário, estou lotado lá na coordenadoria de pagamento, mas já estou nos sindicatos aí há 4 anos, né? No sindicato, como diretor financeiro. E hoje nós estamos aqui para falar de orçamento e outras coisas mais. Então, tomara que a gente consiga esclarecer muitas coisas aí para vocês. Olá, colegas. Eu sou Lavínia, estou na diretoria jurídica do Sindjudiciário. Sou servidora efetiva, lotada na 4ª Vara de Família de Vitória. Bom, tudo bom? Eu sou o Pedro, sou diretor de saúde e previdência do sindicato. Nós já estamos ali há algum tempo trabalhando na diretoria. Sou do interior, sou da comarca de São Mateus e estou aqui junto com a diretoria para a gente tratar, a partir desse novo canal, desse novo local de comunicação com os servidores, de assuntos que serão de interesses não só dos servidores, mas da sociedade como um todo. E eu, gente, Daniel Correia, sou o diretor hoje, né? Estou como diretor de comunicação, sou também do concurso de 2010, minha lotação é na STI e tem 5 anos, né? Estamos no 2º mandato do sindicato e tentando aí trazer para vocês aí o melhor dessa área de comunicação. É isso aí, gente. Nós estamos aí nos deparando com situações extremamente difíceis, né? Com algumas inovações, né, que a atual gestão do Tribunal de Justiça está tentando impor aos servidores, né, porque de fato o servidor ainda não conseguiu perceber nenhuma diferença, né, nenhuma melhora, né, muito pelo contrário, é só adoecimento, é falta de servidor. Hoje a gente tem um poder judiciário que está sendo mantido por estagiário. E isso é muito grave. Então, aquela segurança do servidor efetivo, do servidor estável, aquela segurança, o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo está correndo sério risco. Né? Nós temos aí servidores do concurso público para ser nomeados, mais de 1.000 servidores, e simplesmente a atual gestão não toma nenhum posicionamento em relação a isso. Enquanto isso, a sociedade fica à mercê, né? Aguardando processos aí há mais de 10, de 20, de 30 anos. A advocacia está batendo a porta da justiça, eles são atendidos, os advogados, por estagiários, e aí nós temos um orçamento no Poder Judiciário que não entrega para a sociedade nem sequer 1% do que deveria entregar. E aí a gente vai fazer este caminho, essa divisão do orçamento, e o porquê que os servidores do Poder Judiciário estão tão desmotivados, adoecidos e aborrecidos, né? E aí o Fabrício vai falar um pouquinho sobre o orçamento, né, Fabrício? Sim, sim. A intenção nossa aqui hoje é mostrar como é o orçamento do tribunal, como esse dinheiro está sendo destinado, para quem está sendo destinado, demonstrar de fato que o tribunal ele gasta mal esses recursos, ele não investe bem esse recurso, embora tenha um orçamento aí de mais de R$1,5 bilhão de reais.
Então, nós pretendemos aí falar muito sobre esse orçamento hoje, né? De início eu peguei aqui o quadro de detalhamento da despesa, que é o orçamento aprovado pelo tribunal, né? O tribunal, os órgãos públicos, de forma geral, eles têm 3 instrumentos de planejamento. O plano plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o orçamento. O plano plurianual ele é um planejamento para 4 anos. Então, ele começa a partir do 2º ano de mandato, no caso do executivo, do prefeito, né? E no caso aqui do Tribunal de Justiça, que são de 2 anos. Então, mas de qualquer forma, ele é planejado para 4 anos. A LDO, ela é para 1 ano e meio, e o orçamento, que é de fato onde são executados os recursos do tribunal, ele é anual. Né? Então, a gente fala hoje do Tribunal de Justiça muito mais do orçamento, porque, de fato, o plano plurianual e a lei de direitos orçamentários, eles são planejamentos mais de gestão estratégica, né? E o tribunal hoje, ele mais executa do que faz planejamento estratégico, pode-se dizer por isso, né? Então, estou aqui com o quadro de detalhamento da despesa que é aprovado pelo orçamento do tribunal. Dá para ver aqui que o tribunal ele subdivide essas despesas em despesas obrigatórias e despesas discricionárias. As despesas obrigatórias, que está aqui com um valor total aqui de R$1.212.000, que é onde está aqui a unidade orçamentária do Tribunal de Justiça, eles são as despesas que são oriundas da legislação. São despesas que têm determinação legal para o tribunal cumprir. Embora todos nós sabemos que o tribunal não cumpre todas, como nossas promoções, por exemplo, né? No planejamento aqui de 2024, inclusive, o tribunal deixou aqui, ele fez constar aqui uma rubrica aqui de concessão de abono, de valorização de pessoas e reestruturação de cargos e carreiras e revisão da remuneração. Embora ele tenha colocado no orçamento essa reestruturação, até agora o tribunal não executou as promoções, a promoção de 22 e a promoção de 23. Então, a gente vai demonstrar aqui que o tribunal tem dinheiro para pagar isso, né? Deveria ter pago, como no próprio planejamento aqui está escrito, despesa obrigatória, que ele tem obrigação de cumprir isso, ele não pode fazer contenção dessas despesas que elas são obrigatórias, e até agora ele não cumpriu. Dá para ver que ele vai empurrando essas despesas para frente para querer ganhar dinheiro em cima das promoções do servidor, quando ele já devia estar pagando isso aí, a de 2022 desde 2022 e a de 23 desde 2023. Então Fabrício, ele está postergando. E aí, o que ele faz? Ele coloca, né, como você falou aí, nessa mesma rúbrica, várias situações. E o que o tribunal tem gastado de fato, então, dinheiro nessa rúbrica aí? Se era para gastar com valorização do servidor, como você falou, promoção, e o que ele tem feito aí com esse dinheiro? Sim, isso aí que nós vamos tentar desvendar isso aqui agora. Eu fui, com base nessa pergunta que o Daniel fez, eu fui lá na execução do orçamento. Na execução do orçamento, lá no portal de transparência, temos lá a execução do orçamento, para ver como é que esse dinheiro está chegando para os cofres do tribunal e como ele está gastando, né? Esse dinheiro do orçamento, ele vem para o tribunal via duodécimo. O governo pega esse quadro de detalhamento que foi aprovado lá na lei orçamentária, divide por 12 e mês a mês ele envia para o tribunal R$103.976. Então, todo mês, o governo tem essa obrigação de mandar para o tribunal R$103.976. Isso, né? seria o duodécimo. Esse é o duodécimo. Né? É o orçamento anual que ele divide por 12 e vai mandando mês a mês para o tribunal executar as suas despesas mensais. Vale pontuar aqui também, nessa questão do duodécimo, que no mês de agosto, inclusive está lá no portal de transparência, abre aspas, no mês de agosto, o aumento do duodécimo previsto e recebido no montante de R$ 54.082.228,35, que é referente ao crédito suplementar por excesso de arrecadação. Então, aquele excesso de arrecadação que nós tanto batemos aqui, o tribunal tanto lutou, todos esses anos o sindicato veio lutando para que o tribunal
corresse atrás disso aí. Nós viemos também trabalhando junto ao próprio Poder Legislativo para recuperar esse recurso que o governo nunca repassou para o tribunal. Então, esse ano a gente vê que o governo aqui repassou 54 milhões a título de duodécimo aqui por conta desse excesso de arrecadação. Então, isso aqui já foi uma vitória para a gente, porque é um trabalho do sindicato, que o sindicato vem fazendo desde quando nós começamos essa gestão. Nós estamos lutando por isso. E eu trouxe aqui também a questão a evolução da receita corrente líquida do Estado. E não é surpresa para ninguém, acho que todo mundo já sabe, eu só vou confirmar aqui para vocês que a receita corrente líquida do Estado ela só cresce, ela nunca tem uma redução, né? O Estado está muito bem financeiro, economicamente, e de forma que até o mês de agosto eu peguei a receita prevista, a receita executada, né? E fiz a diferença. Até o mês de agosto, já tem aqui mais de 2 bilhões e 588 milhões de reais de excesso de arrecadação. Então, esses 54 milhões que o governo repassou ainda é pouco. Devia ter repassado mais para o Tribunal de Justiça. Até uma dúvida, Fabrício, em cima desse excesso de arrecadação, que a gente pega, né, em visitas comarcas, sempre algum servidor tem essa dúvida. O nosso orçamento ele é baseado numa previsão, não é? E aí o duodécimo, ele é, como você falou já hoje, né, explicou, ele é 12 vezes, né, dividido por essa previsão orçamentária. O que o tribunal recebe da execução de fato de receita do Estado? Então, essa questão é até uma questão que às vezes as pessoas confundem, que temos o orçamento, né? Isso. E temos a questão fiscal, né? Uhum. A questão fiscal é a seguinte: a lei de responsabilidade fiscal, ela limita os gastos de pessoal do órgão pela receita corrente líquida do Estado. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela só admite que o tribunal, no caso, estou falando do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, o tribunal, ele somente pode gastar até 6% da receita corrente líquida com o pessoal. Então, tem que pegar a receita corrente líquida do Estado e calcular 6%. Isso vai limitar os gastos de pessoal, mas isso não quer dizer que esses 6% é o que de fato vai vir como orçamento para o tribunal, porque a evolução do orçamento ela é de outra forma. A evolução do orçamento ela se dá da seguinte forma: o tribunal já tem o orçamento do ano anterior, e aí vem a lei de diretrizes orçamentárias, que é o governo que prepara, o tribunal também deveria participar disso, dessa construção. Então, na lei de diretrizes orçamentárias, o governo define que os órgãos, no caso o Tribunal de Contas, o Poder Legislativo, eles só poderão reajustar o orçamento do ano anterior com base na inflação do período anterior, e às vezes ele coloca um ganho real aí em cima disso. Ano passado ele admitiu 5%, esse ano ele admitiu 1,5%, foi pouco, foi baixo. Mas então, o orçamento do tribunal não está ligado diretamente ao quanto o Estado arrecada, mas está ligado ao tanto que ele pode reajustar o orçamento do ano anterior. Esse é um bom esclarecimento, porque gera muita confusão, às vezes dúvida dos servidores. Eu mesmo já fiquei, né, antes de ter um pouquinho mais de conhecimento dessa área, eu ficava nessa dúvida em relação tanto ao duodécimo quanto à arrecadação estadual, né? A gente tem, às vezes, uma noção que o quanto o Estado arrecada, o 6% deveria vir para o tribunal, não é para o Poder Judiciário. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Poderia ser. Seria ótimo, né? Porque, pelo que eu coloquei aqui, a receita corrente líquida do Estado ela só cresce exponencialmente. Jamais ela tem uma queda aqui. Inclusive, no período de pandemia, ela teve evolução positiva. Né? E a gente observa também, Fabrício, você falou aí, que todas as vezes que está mexendo com o orçamento, a receita ela é subestimada, né? Sim. Então, prejudica muito a questão orçamentária e reflete na gente também, né? Reflete. Isso aí aconteceu em 2015, 2016. Isso aí foi uma limitação que aconteceu para a gente. O que acontece? Quando o tribunal vai calcular esses 6%, que é o limite que ele pode gastar com o pessoal, ele utiliza a receita corrente líquida.
Então, se a receita corrente líquida está subestimada, automaticamente ele vai poder gastar menos com o pessoal, né? Então, essa subestimação da receita corrente líquida no orçamento do Estado, ela acaba provocando uma certa limitação que o tribunal pode ter para usar para gastar com o pessoal. Mas esse cenário aí, ele já passou. Esse cenário ruim de 2015, 2016, ele já passou. É até bom esclarecer. Hoje o percentual de limitação da receita corrente líquida está em 4,6%. Ele pode chegar até 6%. Parece pouco, mas é muita coisa, porque a gente está comparando a despesa do tribunal com a receita corrente líquida do Estado inteiro. Então é muita coisa. Só para ter uma noção, o limite prudencial é 95% desse valor, que dá 5,7%. Quando você chega no limite prudencial, a própria lei de responsabilidade fala que você tem algumas limitações, limitar empenho, evitar pagamento de horas extras, algumas coisas para o tribunal o órgão não extrapolar isso. Mas nós estamos longe disso. Para a gente chegar hoje a 5,7%, que é o limite prudencial, o tribunal poderia ter uma incorporação de mais de quase 270 milhões de reais na despesa de pessoal, que ele chegaria nesse limite de 5,7%. Lembrando que esse 5,7% é dos 6%, né? 6%. Você diminuir 5% desse 6%, você chega a 5,7%. Que às vezes o colega não está tão atento a essa questão e a gente, só para pontuar, né? E lembrando que as informações do Fabrício, elas são extremamente importantes, técnicas e importantes. Mas o que eu quero saber de fato, Fabrício, é o seguinte: o tribunal tem ou não tem dinheiro? O tribunal está fazendo caixa à custa do servidor, à custa da saúde do servidor, da não nomeação do servidor, para pagar o quê e a quem? Eu queria que você, porque eles têm a desculpa de que não pode nomear servidor, porque não tem orçamento. Mas aí ele vai e nomeia um cargo comissionado. Aí ele tira a oportunidade do servidor que fez o concurso público para colocar um cargo exclusivamente comissionado. A gente entende que o cargo comissionado é um direito constitucional, mas tudo tem um limite. Estagiário dentro de uma repartição pública tem um limite legal. Tanto é que nós fomos ao Ministério Público do Trabalho para fazer essa fiscalização dentro do Poder Judiciário. Mas, de fato, como é que está o cofre do Tribunal de Justiça hoje? Principalmente em relação a essa repartição do orçamento. O que está caindo na conta do servidor e na conta da magistratura? Eu gostaria também de depois você falar sobre o negócio, sobre os aportes, que é o que nos assusta. Porque enquanto o tribunal estiver colocando nos quadros servidores comissionados e estagiários, a nossa previdência, de certa forma, ela será prejudicada, Fabrício? Você pode responder isso pra gente? Posso sim. A gente vai entrar em dois temas aí que são muito importantes para o servidor. Primeiro, vamos pegar a questão do recurso, do dinheiro, se o tribunal tem dinheiro ou não. Isso. Né? Primeiro, é importante falar, a questão do limite fiscal, da limitação de 6%, o tribunal está longe de chegar nisso. Então, essa questão do limite hoje não atrapalha o tribunal em nada em implementar todas as promoções, em fazer todos os pagamentos que o tribunal tem que fazer. Então, a limitação da LRF hoje não é problema para o tribunal. Como eu falei aqui, se ele incorporasse 270 milhões hoje nessa despesa de pessoal, ainda assim ele atingiria somente o limite prudencial, não chegaria aos 6%, ele atingiria 5,7%. Então, ele está longe disso. Voltando agora para o orçamento, já que a limitação fiscal ela não é impedimento, vamos para o orçamento agora, ver se tem dinheiro. Para a gente saber se tem dinheiro ou não, eu fui lá na execução orçamentária do tribunal para ver quanto que ele está gastando mensalmente desse duodécimo que o governo envia para o órgão. O governo envia 103 milhões, 900, quase 104 milhões todo mês para o tribunal, e eu fui saber quanto que ele gasta por mês desse dinheiro. Vamos lá. Em janeiro sobraram 17 milhões, em fevereiro sobraram 16 milhões, em março sobraram 22 milhões, em abril sobraram 14 milhões, em maio sobraram 4 milhões, em junho 6 milhões, em julho 14 milhões, e em agosto, como nós tivemos aquele crédito suplementar de 54 milhões, que acrescentou no duodécimo, nós tivemos aí uma sobra de 60 milhões. Somando todas essas inexecuções aqui que eu acabei de passar para vocês, nós temos 156 milhões que o tribunal deixou de executar até agosto desse ano.
Quer dizer, tem muito dinheiro. Então tá faltando gestão. Tem muito dinheiro, está faltando gestão. Está faltando gestão, está faltando comprometimento da administração com o servidor, principalmente, porque, como a gente pode demonstrar aqui depois, com a magistratura, eu acho que não tá faltando esse comprometimento. A magistratura está sendo agraciada aí com boa fatia desses recursos, né? Mas o servidor, de fato, ele está penando aí para conseguir Um auxílio saúde. conseguir sobreviver, conseguir receber parte desse dinheiro aqui que ele tem direito. É justo, né? O servidor trabalha demais. Isso aí foi bom, isso aí foi legal. Fala aí, então, em ponto aí dessa divisão do orçamento entre magistrados e servidores. Fala uns exemplos aí. Não, deixa eu só lembrar também, colegas, que no nosso reajuste do nosso auxílio alimentação, nós ganhamos o valor de uma empadinha, lembra? Ganhamos R$4,20. Quase uma empada. Quase uma empada. Quase uma empadinha. Porque não dá para acompanhar uma água, um suco, não. A magistratura conseguiu conquistar 7% do subsídio. Então, assim, o subsídio hoje está R$35 mil, é isso, Fabrício? O subsídio hoje tá isso é só para alimentação, né? Sim. Então, a minha alimentação, eu ganhei uma empadinha. Eu trabalho no mesmo local. Então, Fabrício, fala aí pra gente. Não, Fabrício, antes de você falar disso, Daniel. A forma é diferente. Fala aí sobre o nosso auxílio saúde, que nós estamos pleiteando aí, o projeto do auxílio saúde do servidor há 3 anos. Levamos um projeto, conseguimos comprovar que tem orçamento, pegamos todos os servidores do Poder Judiciário, ativos, inativos e comissionados, e colocamos lá nesse projeto. A gente conseguiu comprovar que o tribunal tem condições de implementar a resolução 294 do CNJ para os servidores, porque, pasmem, a mesma resolução já foi implementada para magistrado desde quando, Fabrício? Desde dezembro de 2023. Então, desde dezembro de 2023, esta atual gestão implementou para magistrado a resolução 294, que o CNJ recomendou que, se tivesse orçamento, era para implementar para juiz e para servidor. Por que o atual presidente não implementou ainda, Daniel? Fala aí pra gente. E ainda até a mais, né? Que a gente pediu isso de forma escalonada, né? O país não teve escalonamento nenhum. Mas vamos lá. O que a gente fez? Né? Em conversas já com que a gente estava, né? Nas rodadas de negociação sobre o nosso auxílio saúde, junto com a administração, com representantes que foram escolhidos lá pela administração, chegamos no final. Por quê, gente? Como tinha que entrar os dependentes, o tribunal, ele não, na verdade, ele não se importa muito com essa informação de cadastro dos servidores. Sempre é feito de forma meio... automática. De forma... protocolar, né? Protocolar. Amigo, não tem, né? O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não tem dados de servidor. Não tem informação. Ou então não tem informação. Ou então é bom que não tem informação. Você sabia que já me fizeram esse questionamento, Daniel? Me perguntaram se o Tribunal de Justiça está no último lugar por ineficiência ou por incompetência, ou de propósito. E aí, a situação do tribunal cabe... né? Nesse caso, atende os anseios da própria administração, né? Porque eu não dou porque eu não sei. Tem os dados, mas quem não deveria trata, saber, né? Não, eu deveria saber, mas eu não procuro saber, não. Mas vamos lá, né? O que acontece? Aí a gente buscamos a associação, a Ajudes, para entender, né, quantidade de servidores, quantidade de dependentes que os servidores do Poder Judiciário ali têm. Como a Ajudes tem 90%, né, a gente apurou essa informação, 90% de todos os servidores do Poder Judiciário que tem um plano de saúde é por meio da Ajudes, né, do auxílio saúde. Então a gente usou esses dados deles para poder fazer uma estimativa de valor, né, que inclusive o presidente na sessão do pleno, para negar, ele usou em parte, dentro da escala, o último ano, que aí depois eu deixo até a Clélia para colocar isso. Então, o que a gente fez? A gente pegou todos os servidores, a Ajudes, ele manda informação, tinha alguns servidores que eram mais antigos, que ele não informa se a pessoa é um dependente de fato, ele colocou como outros. Mas o que a gente fez? Ele informa quem tem dependente e quem não tem. Isso ele informa. Então, dentro da informação das pessoas que não têm dependente, a gente pegou o valor 100% da tabela da Unimed, que é mais caro que o valor que o tribunal ele repõe. Somamos esse valor para todo mundo que não tem dependente.
Quem tem dependente, a gente chegou e fez o quê? Colocamos o limite da tabela, que a gente fez escalonada. Então, independente se é outros ou se é dependente mesmo, a gente colocou 100% do valor que ele ia reembolsar pela escala do ano. E com isso a gente chegou no montante de R$ 69.999.000. 70 milhões de reais. Nós não, né? Aí o Tribunal de Justiça, né? Ele já tinha previsto 44 milhões para o auxílio saúde dos servidores. E aí ficaria restando, né? Para a gente completar aqui, próximo de 26 milhões de reais. E isso completaria para o ano inteiro um plano de saúde para todos os servidores, com todos os dependentes, no máximo, tá, gente? Em apartamento, né? No maior valor, apartamento, todos os servidores recebendo 100% do valor que ele paga, de acordo com a tabela da Ajudes, calculado dessa forma. Com todos os nossos aposentados contemplados, não é Todos isso? os aposentados recebendo. Para você ter uma ideia, Clélia, que o pessoal não viu isso. O aposentado, ele receberia o valor de 2009, que é o valor que foi corrigido. Máximo. O máximo que tem da tabela da Unimed é R$ 2.009. Inclusive, é maior do que o valor anual, que o valor anual daria 1.787. Mas para esses aposentados, o cálculo foi feito no valor máximo do apartamento. Tabela então, para cheia. ele, seria R$ 2.009. Nem seria esse 1.787. E isso para todos os servidores. Então, Daniel, nesse detalhe que você está falando aí, nessa conta que nós fizemos, que você tomou a frente e acabou fazendo essa matemática que deu 69, quase 70 milhões, que Isso. daria nossa implementação, e o tribunal, que ele alegou que não tinha dados, não tinha informações, não é de tudo verdade. Porque o próprio tribunal, quando respondeu para o sindicato, no processo lá administrativo, o próprio tribunal, ele preparou 2 cálculos com 2 cenários. E aí agora eu vou fazer questão de ler aqui a resposta do próprio tribunal para todo mundo, para ficar claro para todo mundo que o tribunal tem dados, tem informações sim. Então, ele não fala de tudo verdade quando ele fala que ele não tem informações. Ele tem informações. Ele sabe o limite que ele vai gastar. Ele não sabe o menos. O menos ele pode não saber, mas o limite ele sabe, como nós mesmo informamos para ele. Então, olha só como é que ele coloca aqui. Considerando a proposta e as definições, nós preparamos 2 cenários. O primeiro cenário considera a manutenção dos valores do servidor titular e seus dependentes. Então, nesse primeiro cenário, na resposta, ele coloca que o custo total seria 65.882. E qual foi o custo que nós apresentamos para ele, Daniel? Exatamente. 69.900, né? 70 milhões. 70 milhões. O segundo cenário, que foi esse cenário que nós fizemos a conta, ele apresenta o limite máximo conforme percentual de valores determinados. Então, nesse segundo cenário, ele apresentou para 2024 R$ 71.744. Quase o que nós apresentamos para ele, que foi 70 milhões. Uma margenzinha de diferença aí pequena. baixa. Então nós apresentamos para ele exatamente o quanto ele precisaria para implementar isso, e ele continuou falando que não tinha informações. E depois, na resposta, ele vem e confessa que ele estava, omitindo informações. Não, ele sabe. E que, inclusive, na sessão do pleno, no qual o presidente nega, né? Ele fala no valor de 110 milhões de reais. Isso. Que isso seria o último ano, lá em 2029, porque como a gente fez a escala, em 2029, e isso se não mudasse nada. Esses 5 anos, na verdade, os dependentes não envelhecessem, não saíssem, isso, né? Exatamente. É um cálculo que não levaram isso em consideração. Outra informação importante nessa questão, é bom deixar claro aqui, e olha, nós estamos pegando informações de processo, informações do tribunal, tá, gente? Quando o tribunal alega que não tem orçamento, que não fez previsão orçamentária para pagar um auxílio saúde, por exemplo, ele está querendo, ele não está falando a verdade, vamos dizer assim. Porque como vocês viram no início da apresentação, eu apresentei que o tribunal ele tem despesas obrigatórias e despesas discricionárias.
somente nessas despesas discricionárias ele teria margem, lastro ali para remanejar, para transferir recursos aí para cobrir essa falta de orçamento que ele alega. E não fica engessado naquele quadrinho que ele apresenta. Quando ele apresenta aquele quadro dos nossos benefícios, ele tem margem para trabalhar ali, muita margem. Normalmente, quando acontece de ele inexecutar quase 165 milhões no ano, então ele tem muita margem aí para poder acrescentar ali. Isso aí é até uma informação, Fabrício. Na verdade, então, quando é encaminhado o orçamento do tribunal para aprovação, ele não tem todo esse detalhamento que vai gastar, igual eu falei aqui, né, 44 milhões exatamente com o plano de saúde. Ele, na verdade, ele junta essa descrição mais detalhada, isso é interno do tribunal, então, não é? Exatamente. O orçamento diz que a despesa ela é fixada, mas, de fato, o tribunal ele faz uma estimativa. Ele faz uma estimativa. Até porque o tribunal ele não tem a gestão, o planejamento, por exemplo, ele não sabe o que o novo presidente, quando muda a gestão, por exemplo, o que o novo presidente vai ter interesse em gastar, aonde ele quer alocar esses recursos. Eu vou dar um exemplo prático aqui para corroborar isso aí. Lá quando o tribunal ele queria implementar a resolução 294 para a magistratura, lá em dezembro de 2023, né? Essa mesma resolução, né, Fabrício? Essa resolução 294. A mesma resolução, hein, Daniel? A mesma resolução do CNJ, que era para ter implementado o plano de saúde de servidor e magistrado, o presidente, utilizando dessa desculpa aí que o Fabrício vai olhar aí agora, implementou só para o magistrado. Mas olha a justificativa dele. Lá em... Novembro, Dezembro. Isso. No orçamento daquele ano, na previsão do orçamento, o tribunal alegou que ele teria reservado 44 milhões para pagar plano de saúde com servidores e 18 milhões para pagar plano de saúde com magistrados. Só que, se eles fossem só se valer desses recursos, ele não conseguiria implementar totalmente a resolução 294 para os magistrados. Então, o que ele fez? Ele pegou e acrescentou valores aqui. E isso é só olhar no PCA que o sindicato tem a resposta que o tribunal dá. E agora, nessa resposta aqui, nós temos aqui a dimensão de qual é o tratamento que o tribunal está dispensando aos servidores quando ele trata de pagamento de benefícios. Olha como é que o tribunal fala. O planejamento ele diz o seguinte, que ele tinha reservado 53 milhões em orçamento para pagar o plano de saúde de servidores e magistrados junto. Né? Havendo para o exercício 2024 previsão orçamentária na proposta de 66 milhões. Na proposta inicial, ele tinha colocado 62 milhões. Isso. Aqui na resposta do PCA, como ele precisava de mais dinheiro para implementar os 10%, ele já 66. Colocou que a previsão seria 66 milhões. Não, e a foto que foi tirada na equipe de planejamento, a soma daria 63, que foi 18 milhões para magistrado e 44 milhões para servidores. Exatamente. Né? Só que é 68... É 18 milhões e 820, né? Isso. Arredondando aqui, para cima, né? Para cima ainda, estou arredondando para cima, daria os 63 milhões. A soma dos dois. Brotou 3 milhões de reais aí. Então tira ali, né? 3 milhões surgiram aqui. Esse troquinho. Para garantir do magistrado. No momento da resposta, para garantir... Ele colocou aqui que agora eu tenho orçado 66 milhões. E agora eu vou complementar o que eu estava querendo dizer. 66 milhões para quê? O que você previu de reajuste para o servidor e o que você previu de reajuste para a magistratura para você chegar nesse valor de 66 milhões? A resposta dela aqui, do planejamento, é a seguinte. Eu previ aí, para gastar esses 66 milhões, com o aumento do benefício concedido à magistratura a contar do mês de dezembro de 2023, valor correspondente a 10% do subsídio do magistrado, que é a resolução 294. Então, ele previu pagar desde dezembro de 2023, 10% para a magistratura. O que mais que ele previu? Ele previu o impacto do aumento do subsídio da magistratura logo no início de 2024, porque já tinha um aumento previsto, né, para a magistratura, né? E esse aumento vai impactar também no valor do plano de saúde, porque é 10% do subsídio. Se o subsídio aumentou, então o plano de saúde também vai aumentar. Porque está vinculado, né? Essa previsão do aumento também já está nesses 66 milhões.
E para os servidores, É o que sobra. possível reajuste do benefício pelos índices oficiais do governo. Então, repetindo, para a magistratura, 10% do subsídio sem perguntar se tinha dependente, sem perguntar nada, Sem precisar comprovar nada. sem precisar comprovar nada, mais o reajuste que já teria do subsídio no começo do ano, e para os servidores, possível reajuste com base em índices inflacionários. Então, esse é o tratamento que ele está dando para os servidores. Não, e com isso aí, até falei, e quanto que foi então o reajuste deles? Só para o pessoal ter... Só o percentual. Só para o pessoal ter Só na o cabeça, percentual. né? Porque com a Ó, gente... lembrando, gente, que o servidor do Poder Judiciário, ele teve na tabela da faixa etária 10% de reajuste. Isso teve aí um índice entre R$ 29,00 a R$ 137,00. O maior reajuste dentro da tabela por faixa etária foi isso. Agora, preparem aí os ouvidos, só para vocês sentirem quanto é que foi o percentual de reajuste de um desembargador, do próprio presidente, que negou o reajuste dos servidores, dizendo que não tinha orçamento. Fala aí, Fabrício. Então, é isso. Quanto por cento de reajuste? Que rufa os tambores. Tá todo mundo sentado? Quanto que foi o percentual aí, Fabrício? Olha só, no ano de 2023, cada juiz tinha direito a R$ 1.439,65. Juiz de direito, juiz de substitutos e desembargador. Os valores eram os mesmos, né? A partir de 2024, com a implementação, desde dezembro de 2023, dos 10% integralmente para cada um deles, né, conforme a resolução 294, o juiz substituto passou a receber R$ 3.574,59. Isso significou para o juiz substituto 248,30% de reajuste. Então, enquanto o reajuste do servidor 10%. Foi 10% a partir de setembro de 2024, o juiz substituto, desde dezembro de 2023, já recebeu 248,30%. O juiz de direito teve um reajuste de 262,09% desde dezembro de 2023. E o desembargador, né? O desembargador teve um reajuste maior ainda, que o reajuste dele foi de 275,88%. E isso não tem quanto para o servidor, para implementar o projeto? 26 milhões anual. Anual. Então, gente, é para vocês entenderem a diferença e para onde está esse orçamento do tribunal. Será que eles acham que as pessoas não enxergam o que está acontecendo lá dentro? Mas, ô Fabrício, fala um pouco pra gente das indenizações de férias. Porque além disso, vou voltar pro plano de saúde do servidor. Lembrando onde que tá essas informações também. Lembrar que no nosso site, né? Das matérias, a gente disponibiliza essas informações, tá, pessoal? O que a gente está falando aqui, a fonte, a gente deixa disponível nas matérias nossas do sindicato. Tem lá para vocês consultarem essas tabelas e verificarem também por vocês também, tá? Ô, gente, e lembrando que férias para magistrado, né? A gente sabe que magistrado tem direito, mas servidor também tem direito. Servidor tem direito a férias quando ele pode, porque nós temos servidores aí que está há 3 anos sem poder tirar férias. Mas fala aí, Fabrício, sobre essas verbas indenizatórias, por exemplo, que o magistrado vende as suas férias. Quanto que o tribunal, essa atual gestão, comprou em férias para o magistrado só nesses 6 meses, até junho. E dizendo que está faltando dinheiro para pagar a saúde do servidor. Esse servidor que está adoecido, que está faltando aí nas comarcas inteiras. Quanto que ele pagou de férias para magistrados aí, Fabrício? O Daniel aí, não sei quem está com a conta. Ele paga só até julho já tinha sido mais de 20 milhões. 20 milhões até junho de férias. Já tinha sido mais de 20 milhões de férias. O que a gente precisa esclarecer é o seguinte. Lá em 2014, quando foi aprovada... lembrando de 2014, gente, nós temos uma lei, a 788, não é isso? 2014. Fala um pouco dessa lei 788 2014, Fabrício. Então vamos lá, essa lei que, Maria, que você perguntou, ela é importante falar dela, porque, como todos nós sabemos, desde 2006, se eu não me engano, a magistratura passou a receber por subsídio,
né? Teoricamente, o subsídio é parcela única. Hoje já flexibilizaram muito, já se admite pagar alguns benefícios, né? Mas, assim, de fato, você acrescentar outras parcelas remuneratórias no subsídio, isso é muito questionável. Agora, na 788, inclusive, se a gente pegar lá o artigo 127, lá, nós vamos ver ali uma série de gratificações ali, fora outros benefícios. 30% para juiz-presidente. Então, além dos subsídios, vão receber 30% para juiz-presidente, 25% para juiz vice-presidente, para desembargador, 20% para corregedor, 20% para vice-corregedor, e os presidentes de Câmara Isolada, ouvidor, supervisor, diretor de escola, que é da EMS, vão receber 15%, respectivamente. Além disso, tem previsão de indenização de transporte, que até hoje eles não pediram. Então nem fala. Amanhã já vai ter uma resolução. Esquece, corta. Tô brincando, não corta não. Mas é pra ficar gravado. Pelo amor, não fala essas coisas não. Porque senão vai vir um livro, vai vir um paletó, vai vir o respirar. Eu tenho até medo de falar sobre isso. Eu fui pegar o que está na lei lá de 2014, que foi aprovada, nem sei se o servidor tinha conhecimento disso. Gratificação de 10% para diretor de foro. Gratificação de 10% quando requisitado ou designado para prestar serviço na presidência, na vice-presidência, no auxílio à Corregedoria Geral de Justiça, nas coordenadorias e outra. O quinquênio deles, essa lei, o quinquênio deles passou a ser de 3 meses de férias indenizadas a cada 5 anos. Enquanto antes seria 10 anos, né? A cada 10 anos teria esse período. Aqui nessa lei permitiu que eles têm direito a 3 meses de férias a cada 5 anos. Mas farão jus a 60 dias de férias individuais no ano civil, né? Os proventos dos inativos, olha só que beleza. Os proventos dos inativos serão iguais aos vencimentos dos magistrados em atividade. Então, os inativos jamais vão perder nada comparando com os magistrados em atividade, né? Outra coisa, o magistrado em disponibilidade não perde tempo de serviço nem vencimento. Você imagina ficar em disponibilidade e não perder nada, né? Para o servidor é de acordo com o tempo de serviço, né? Então, com isso vai o orçamento, né? Instituiu aqui uma série de benefícios aqui para a magistratura. Fabrício, que esses benefícios são verbas remuneratórias ou indenizatórias? Verbas remuneratórias e indenizatórias. Tem para todo Mas aqui, aí você falou que tem percentual aí, o presidente recebe percentual aí em cima do subsídio, corregedor, diretor da EMS. Aí vem essa resolução para ganhar folga ainda. Daniel. Então, boa lembrança. Não, essa resolução 88, Lavínia. A resolução 83. A resolução 83 é assim. Seria engraçado se não fosse trágico, né? Porque para produzir mais, o magistrado, o desembargador, folga mais. É uma incoerência, né? Porque, na verdade, obviamente que ele não vai folgar. Porque senão ele ficaria 6 meses sem trabalhar, né? 2 meses de férias. Mais 10 dias, Fabrício, por mês, 10 vezes 12, 120, isso corresponde a 4 meses de férias. Então, assim... Meio ano. Então, você imagina, vão ganhar mais de 200 mil cada magistrado, e sem fazer força, né? Porque olha bem... o presidente do tribunal já ganha, né, o percentual, porque ele é o presidente do tribunal. 30%, né? De acordo com a... 30%. De acordo com o Fabrício. Mas aí, para ele ir presidir o pleno, só por sentar lá e ficar lá, que já é condição, né? Já é tarefa dele, né? Faz parte da competência. Né? Aí ele é o presidente. Ele ganha 1 dia de folga, é tanta folga que eu já nem sei. Acho que para cada... Ou seja, 4 folgas, só aí, né? 4 sessões do pleno por mês, sem fazer força, ele já ganha 4. Isso. Ele também preside o conselho. Para cada sessão do conselho também. Então, assim, ele não precisa fazer força nenhuma, é só trabalhar. É trabalhar que ele já ganha. É como se nós aqui, servidores...
tivéssemos assim uma... Movimento o processo, você vai ganhar... Se você trabalhar em 10 processos, 20 processos, se você chegar meio-dia para trabalhar, um horário de meio-dia, você vai ganhar 10%. Ou seja, é obrigação nossa, não é? É obrigação do desembargador presidir uma Câmara. E mais, né? Falta o servidor. O sindicato participou da comissão do concurso, né? Foi, assim, até relativamente rápido por causa da urgência do concurso, né? Então, a gente se esforçou o máximo, eu falo a comissão, né? Do concurso, o presidente e tal. Todo mundo diante da urgência de nomeação, que é flagrante. E aí, essa nova gestão entrou e não nomeia ninguém, contudo, nomeia comissionado. E converte muitos comissionados. Lavínia, E muitos comissionados. É Então, grave assim, demais. É muito grave. É grave. É uma coisa... Mas volta de novo a licença compensadas, porque olha só, o juiz não tem que prolatar a sentença? Sim. Todo mundo sabe que o juiz é para pôr fim no processo e prolatar a sentença. Ele não tem que fazer o tribunal do júri, audiência? Tem. Então ele está ganhando aqui, para prolatação de sentença, de 3 a 6 sentenças, uma folga. Gente, ele está ganhando folga que ele pode vender, transformar essas folgas em dinheiro, não é isso, Fabrício? Porque ele não vai poder tirar. Sim, ele está certamente. ganhando algo que ele já está recebendo para fazer isso durante os 30 dias de trabalho dele. Então aqui tem assim, realizações de atos judiciais, despacho, decisões, sentenças. Gente, 5 dias, uma folga. Mas o juiz trabalha para quê? Não é para isso? Para sentenciar, para fazer audiência, para fazer júri, para despachar? Então, essa resolução 83 aqui é o desserviço público, é isso? E o servidor, ele ganha o quê? Ele ganha meta, medo e assédio. Porque o servidor não está ganhando nada para isso. Lembrando que no local, gente, da falta de juiz, que nós temos aí em torno de 80 comarcas serventias que está sem magistrados, e a gente tem um concurso de magistrado aí, de servidor já terminou, só falta nomear. Para cada cartório onde não tem um magistrado, tem um negócio chamado jurisdição estendida. Quanto é que o magistrado que está aqui, que fica aqui, responde por aquela comarca lá em Apiacá, em Mimoso, Pedro Canário, ele não precisa sair daqui. Ele vai abrir lá uma videoconferência, seja lá o que for, e daqui ele ganha quanto, Fabrício? 10% também. 10% sem sair do lugar. Sem sair do lugar. Além dessas licenças compensatórias, Só. além dele trabalhar aqui e ganhar o dele, ele ainda vai ganhar 10% para responder onde não tem juiz. Pela jurisdição estendida, isso aí. E aí, Pedro, o que você acha disso? Follow the money, né? Siga o dinheiro. dinheiro. A gente tem que estar atento a isso, a gente veio aqui discutir isso e tratar dessas questões e passar para os colegas que às vezes estão aí adoecidos e continuam cumprindo um horário que não é deles, sem receber R$1 a mais por isso, né? Porque os colegas chegam 8 da manhã, saem 8 da noite. E aí quando a gente fala assim, cumpre o seu horário, fica no seu horário, os colegas não entendem. Então assim, se houver remuneração para que você trabalhe a mais, tá ótimo. Agora olha o que está acontecendo. Tenha cuidado, se respeite. Respeite a categoria. Entendeu? Nós estamos expondo aqui como está sendo feita a divisão desse orçamento. Ok? Então é isso, presidente, que a gente tem que estar atento. A gente optou sempre pelo diálogo. Nós trabalhamos no diálogo. 5 anos com diálogo. E o orçamento vinha, olha, aqui é o servidor, aqui é o magistrado, mas de uma hora para outra isso aí vamos falar assim, sumiu em poeira, em fumaça. Sumiu. O sindicato não existe, a categoria não existe, só existe um lado para receber esse orçamento. E tá pesado, o servidor não quer mais isso, o servidor não aceita. Tá aberto aqui, nós vamos falar de muita coisa aqui hoje ainda. Essa situação ela tem que ser revista, ela tem que ser repensada. A categoria tem que perceber o que está acontecendo. Quando a gente fala assim, olha, cumpre seu horário, não deixe seu token, né? Vamos diminuir a quantidade de estagiários. Não está sendo bem dividido, né? Não estão atendendo o que deveria ser feito. Nós estamos aí no mês de outubro, iniciando hoje, com essa novidade aqui, com esse novo canal, né? Mas a gente precisa explicitar tudo o que está acontecendo e o colega tem que estar atento. Olha o seu horário, cumpre o seu horário. Porque quem está trabalhando mais, está recebendo mais. O servidor está trabalhando mais e adoecendo mais.
Não, e lembrando, Pedro, que a cada hora que o servidor trabalha mais, é uma economia que o nosso governador e que o nosso presidente está fazendo à custa da saúde do servidor. Nós fizemos concurso para trabalhar naquele período lá, nossas 6 horas ou 7 ininterruptas. Então, cada hora a mais que você se dedica, eu sei que nós temos servidores, nossos servidores são altamente competentes e compromissados com a população. Só que todo mundo tem que estar compromissado com a população. E aí fica aí um alerta aí pro servidor, a sua 1 hora a mais que você está deixando de cuidar da sua saúde, dos seus filhos, de sair, tem gente que não consegue fazer o exame. Essa 1 hora a mais equivale a quanto, Fabrício, pro servidor? Isso equivale a 33%, que é o que o temporário da STI que o tribunal está contratando vai receber a mais. Ele vai receber 33% a mais que um analista hoje o tribunal efetivo tem. Então, hoje, os servidores efetivos, todos que trabalharem 1 hora a mais, têm direito a 33% dos vencimentos. 33%. Deveria, né? Mas porque não, você falou, né? Ele deveria receber, né? Mas acaba fazendo... Não, o servidor tá fazendo de grátis. Né? Na minha terra tem um negócio chamado de grátis. Se é de grátis, eu vou. Para usar o termo financeiro, tá deixando dinheiro na mesa. Precisa dinheiro na mesa. Precisa de consignar aqui que o servidor que está extrapolando a sua carga horária sem requerer esse dinheiro, além de estar deixando de receber, além de estar adoecendo, está correndo risco. Porque está fazendo um trabalho na informalidade. Né? Se acontecer alguma coisa, ele vai responder, porque não tem uma ordem do seu chefe, uma ordem do tribunal, para ele trabalhar além do horário. Porque se tiver a ordem, consequentemente vai ter que ter o dinheiro. O tribunal não vai dar uma ordem e depois não pagar. Então o tribunal tem que dar a ordem e tem que pagar. Então o tribunal não dá a ordem, o servidor faz irregularmente e trabalha de graça. Enquanto temos centenas de servidores no tribunal recebendo hora extra. Comissionados, principalmente. Todo tipo de servidor recebe hora extra no tribunal. Pede e recebe. Agora, o servidor que está sobrecarregado no cartório, morrendo com a sobrecarga de trabalho, precisando de fato de receber, não recebe. Então, não deve trabalhar nesse horário a mais. O servidor tem que fazer estritamente o seu trabalho. Outra coisa que tem que ser alertado, o servidor tem que impedir, não pode deixar as suas atribuições, a sua competência legal, né, conquistada mediante concurso público, mediante legislação, ser transferida para o estagiário. E, gente, lembrando disso, eu sei que a gente está falando hoje de orçamento. Excelente alerta. A gente está falando de orçamento, mas são 2 denúncias bem graves que o sindicato fez aí a semana passada. Uma denúncia em relação ao Fórum da Serra, uma vara especializada, extremamente difícil, complicada, né, que mexe com criminosos que estão aí sem ser levados ao tribunal de júri. Ontem eu recebi um outro documento de que na comarca de Dores do Rio Preto, aí atenção aí, ó, Advocacia de Dores do Rio Preto. Dentro do fórum só tem comissionados e estagiários, tá? A gente vai lá, nós vamos lá apurar esses fatos. E isso é muito grave, porque quando um advogado chega com a sua prerrogativa para ser atendido por um servidor efetivo, por um magistrado, ele está sendo atendido por estagiário. Alô, Dores do Rio Preto. Terceira Vara Criminal da Serra, isso é uma denúncia. OAB, se posicione, porque o que está acontecendo é uma vergonha. A substituição da mão de obra do servidor efetivo para o estagiário é vergonhosa. O Poder Judiciário está utilizando a mão de obra barata com custo de R$600 de estagiário para fazer atos extremamente importantes. O servidor do Poder Judiciário, ele lida com a vida, com a liberdade, com o patrimônio, com a saúde da população. O Poder Judiciário está entregue a estagiários e a cargos comissionados. Então, gente, nós precisamos entender que quando o Tribunal de Justiça começa a inverter essas coisas, o negócio vai mal. Então, desses últimos 9 meses aí, eu estou assustada como presidente do sindicato. Porque nós estamos há 5... mais ou menos 10 meses, né, Lavínia? Há 10 meses, cara, parece que já tem 10 anos. Porque nós já estamos dizendo assim, meu Deus, que quando é que já vai acabar essa gestão? Porque essa gestão não trouxe nada para o servidor efetivo. Não trouxe ainda nada para a população.
E aí eu desafio a população, né? Ou alguém que acha que essa gestão, essa atual gestão do tribunal está trazendo algum benefício. Que benefício? Porque o sindicato, o servidor não chegou. Você recebeu, Pedro, esse benefício? Não. Você recebeu, Lavínia? Daniel, servidor aí da comarca? Muito pelo contrário, tá trocando o servidor efetivo e botando comissionado, tá tirando o servidor efetivo e atribuindo a função de servidor efetivo para temporário e estagiário. É o Poder Judiciário, gente. É quem fiscaliza, é quem julga. E aí, alô aí, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado, Procuradoria, Tribunal de Contas, fica aí o alerta, porque as pessoas acham que a justiça é só para alguns, todo mundo pensando no seu umbigo. Só que é o seguinte, teu processo pode cair em qualquer vara dessa e você ser recebido por estagiário. Estagiário que vai chegar desde o cartório até o gabinete do magistrado, até o Tribunal de Justiça e nas câmeras. Não entreguem a sua vida, o seu CPF na mão de estagiários. Estagiários são para ser supervisionados, né? Eles têm que ser... Ali são estagiários que precisam daquele estágio, mas eles estão sendo utilizados como mão de obra barata aí pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. E se alguém disser que não está acontecendo isso, então que me prove como que uma vara com um servidor e 9 estagiários, né, 5, 6, 7 mil processos, como é que ela anda? Um servidor só não ia dar conta, né? Seria que ser o quê, Daniel? Um super-homem? O que seria que ser? Você vê, né? Primeiro que não tem o estagiário era para ter seu guia, né? O servidor ser guia. Como que uma pessoa, um servidor efetivo, é guia, né? Orienta 9 estagiários. Ou ela só orienta, né? Porque eu acho que até parcela do tempo... Ou desorienta. Ou desorienta. Ao invés de delegar, ela delarga, né? O delargamento. Inventei uma palavra aí, o delargamento de estagiário. Não é possível. É uma coisa que, se você vê, gente, não é dentro da normalidade isso. Como é que funciona o negócio, o poder judiciário, dentro das esferas de poder, e não funcionar somente com o estagiário? Não tem orientação. O que é feito? Porque não tem servidor para ensinar. É uma desvalorização do servidor efetivo, né? É total desvalorização. Lembrando que não tem fé pública, né? O estagiário não tem fé pública, o estagiário não tem estabilidade. Mas vamos voltar pro orçamento, Fabrício? Eu preciso saber desse orçamento. Você desabafou e eu preciso também. Também, diretora. Pode falar. Olha só, eu me lembro perfeitamente que quando o presidente do Tribunal de Justiça transformou o chefe de secretaria, que era de efetivo, para comissionado... Exclusivamente comissionado. Para comissionado, mas que seriam ocupados por servidores efetivos. E lembrar mais uma coisa, o presidente, ele garantiu lá para os seus pares, para os demais desembargadores, que não nomearia comissionado, nomearia servidor efetivo. Ele garantiu? Falou com os desembargadores. Pois é porque não, assim... Além de garantir para os pares, dentro do CNJ, no procedimento que a gente entrou no CNJ, ele deu as informações garantindo, lembra disso? Exatamente, dentro lá do PCA no CNJ, ele disse que seria ocupado por efetivo. Quer dizer, e no PCA da 88, que é o percentual mínimo que efetivo tem que ocupar, né, já foi determinado lá que apresente um plano tal. Ele ignorou e continua nomeando exclusivamente comissionado. Agora, como que um cartório fica sendo mantido, gerido por um servidor exclusivamente comissionado? Não tem servidor efetivo, competente? Não tem no estado inteiro? Nesses dois casos. Ninguém teve interesse lá? Ninguém teve interesse. Teve interesse. Não, o servidor efetivo ele faz concurso e mesmo assim é tratado dessa forma. E tem quanto tempo da mudança? Só pra gente ter um lapso de tempo. 10 meses. Não, para a transformação do cargo. Foi maio. Foi menos de 4 meses. Menos de 4 meses. Já tá ocorrendo isso, né? Imagina quando tiver 2 anos, então. Daniel, metade já teve essa troca. Esse procedimento do CNJ, o presidente acabou de receber uma notificação dizendo assim, olha, você tem 60 dias
para me mandar detalhadamente a reestruturação do 88. Ele, em menos de 24 horas, ele nomeou 8 servidores exclusivamente comissionados. Então, assim, E não nomeia nem o próprio servidor. CNJ, ele tá obedecendo. Né? Não sei se o nome seria obedecendo ou seria Não, depende. respeitando, Se né? for conveniente, Cumprindo, é uma né? recomendação que tem que cumprir. Se não for conveniente, não é interesse da administração agora e tal. Autonomia, e tudo mais. né? Como é que é? Autonomia Autonomia administrativa e por aí vai. E aí, Pedro, vai sair ou não vai sair nosso plano de saúde? Vai sair. Tem 156, Fabrício? 156 milhões 156 milhões. de sobra aí nesse orçamento. A gente, segundo o presidente, a gente precisa de 110 milhões, né? Mas o que eu queria até perguntar, Fabrício, é isso. Se esse dinheiro não for gasto, né, efetivamente, chegou no final do ano, esses 156 milhões que poderiam estar aplicados no servidor, né, dando uma qualidade de vida melhor, dizendo ao servidor, nós temos uma preocupação para além das questões trabalhistas, uma questão social, nós temos uma preocupação com a sua família, com a sua saúde, nós temos uma preocupação com você, com o seu bem-estar, e nós estamos aqui investindo esse valor na sua saúde. Se não for gasto, o que acontece com esse dinheiro? Bom, pessoal, é uma boa pergunta. O dinheiro não. Hoje, atualmente, o dinheiro retorna para os cofres do governo e não o tribunal não vem mais. Então, o tribunal tem que executar o orçamento todo durante o ano. Ele tem um orçamento para executar. E é bom, a pergunta é boa, porque é recorrente, né? O tribunal, quando ele está em janeiro, fevereiro e março, a resposta que ele dá para o sindicato, quando o sindicato começa a cobrar os reajustes dos benefícios, reajuste do linear, né? O aumento linear. Quando o sindicato começa a cobrar, qual é a resposta principal que ele dá? Que ele precisa de ver o comportamento do orçamento até maio, abril ali, para saber quanto que ele vai poder gastar, quanto que ele está gastando, quanto que ele vai poder investir, né? Como se não fosse uma obrigação dele cumprir o que está na lei. Então, nós já estamos em outubro. Nós já estamos em outubro. Então, o tribunal já sabe muito bem o comportamento do orçamento, já sabe muito bem quanto está sobrando, já sabe muito bem quanto que ele tem para gastar até o final de ano, para não devolver, mandar de volta para o governo do estado. E todos os anos nós temos assim, nós sabemos que o tribunal gasta muito dinheiro nesse final de exercício. Né? O tribunal gasta muito, é justamente por isso, porque ele deixa de executar quando tem que executar. Eu tenho que dar o reajuste linear dos servidores, eu teria que dar 6%, mas só vou dar 4,5% porque eu não sei, por prudência eu vou dar 4,5%, mas quando chega no final do ano ele não dá os outros 1,5% que ficaram para trás, mesmo tendo esse dinheiro sobrado, você entendeu? Ele gasta com outras coisas. E agora, nesse exato momento, o tribunal sabe quanto tem de dinheiro para gastar até o final do ano, sabe que tem dinheiro para implementar o nosso plano de saúde, sabe que tem dinheiro para nomear servidores, sabe que tem dinheiro para pagar tudo que ele deixou de pagar para os servidores, né? E não faz. Por quê? Porque ele é clássico. Final de ano tem que aumentar aquelas parcelas, diferença de subsídio, pai, indenizações de férias, ele compra tudo isso da magistratura de novo. Tudo no final do ano, o que vai sobrando no final do ano, ele aplica quase que integralmente nessas verbas retroativas aí com o magistrado. Então os servidores ficam a ver navios mais uma vez. Então, repetindo, no começo do ano, ele alega que tem que ver o comportamento do orçamento. Quando ele tem, lá no final do ano, já o comportamento do orçamento, já em execução, já sobra de recurso, ele, ao invés de pagar o que deve ao servidor, ele gasta com extras. Se a gente pegar esse valor de 165 milhões, 156 milhões, né? É mais do que o repasse do 10º normal. Então seria um 13º do 10º. Exatamente. Seria então seria mais ou menos aquele pai ali que, na hora de acertar as dívidas, ele pega e faz uma festa com
com o dinheiro que está sobrando do 13º. Sobrando não, né? Se você tem dívida, não tem Saiu sobra, das né? costas do servidor, do suor do servidor. Não tem A sobra. economicidade fez a cargo do próprio servidor, que está adoecido, que não recebeu seus direitos, que trabalha, que as suas horas extras nas comarcas, né, que estão aí no interior, todas são negadas. Então, assim, ele está fazendo uma economia com o servidor e o servidor não está percebendo. O servidor só quer trabalhar. E ele não consegue ler o direito dele. E aí ele tem pressão de todos os lados. E aí, Daniel, eu quero saber de você o seguinte. Neste plano de saúde aí, porque ele vem pagando aqueles 10% da faixa etária, até hoje, nós estamos em outubro, né? Hoje é o 1º de outubro aí. Falando nisso, né, nós já passamos aí mais da metade do ano. Então, ele economizou com o servidor aí milhões, né? Economizou. Ele economizou muito, como o Fabrício falou. Só na parte do nosso reajuste de vencimentos, ele economizou dinheiro. Ele economizou por volta de 9 milhões de reais aqui, só com em cima das costas dos servidores. Com a diferença, né, do valor orçado de fevereiro, março e abril aqui, que ele deu um reajuste de 4,5, né? E estava orçado em 5. Isso ele não reinvestiu no servidor, ele deixou de dar. Ele deixou de dar para a magistratura? Não, aí você vê, desde dezembro. Né? Vale a pena sonhar, né? Não, sonhar não é, né? Não paga para sonhar, né? Não, e é linkado ao subsídio, né? Porque a alimentação é linkada ao subsídio. Então, o subsídio é sabido, né, de todos, que teve reajuste programado pelo STF, porque é tudo um percentual, né? Uma escadinha percentual. 92,5% do ministro da STF, o desembargador ganha, e aí vai 95%, o juiz titular ganha do desembargador. Então, teve o reajuste, a escadinha só vem descendo aqui. Então, ele teve a alimentação dele... Esse foi até por isso que eu perguntei pro Fabrício, né? Que a nossa quiçá, quase vamos falar, né? Quiçá os índices inflacionários, enquanto outro é linkado direto ao próprio salário, 7%, né? Sim. A alimentação deles é linkada 7% do próprio salário. E não existe estudo sobre isso, não tem nada. Nenhum estudo de impacto. Tem que reforçar, Daniel, que quando nós apresentamos essa proposta do plano de saúde aí, nós deixamos bem claro que ele tinha 44 milhões no orçamento já previstos e precisaria de acrescentar 22 milhões. Agora nós estamos... E aí ele dizia que não tinha ainda dinheiro porque não sabia como é que o orçamento ia se comportar, a execução do orçamento. Agora nós estamos em outubro, já tem sobra orçamentária suficiente para pagar umas 3 vezes isso aí. E por que ele não paga? Agora é a pergunta que o servidor precisa de fazer para a gestão. E cá, gestão, por que você não paga agora o que deve? Se você sabe que tem dinheiro e se você está devendo ao servidor? E lembrando que é uma questão que está prevista na resolução do CNJ. A gente não tirou isso da cartola e chegou lá, presidente, agora a gente quer que coloque aqui os dependentes. É claro que a gente sempre quis isso, sempre foi um anseio. Mas se o CNJ tem uma previsão, se desde dezembro do ano passado os magistrados já recebem essa previsão da resolução, porque o servidor agora com o orçamento em mãos também não tem esse direito. E aí, Lavínia, a nossa diretora jurídica está aqui, que se eu estiver errada me corrija. Nesses últimos 5 anos, nós estamos aqui numa reeleição, né, que a gente já vem para o 2º mandato. A gente trabalhou com o pior cenário, que foi a pandemia. Veio aí o nosso desembargador aí, desembargador Ronaldo, que protegeu o servidor, que segurou a onda, que por mais que ele tentou fazer, ele ainda deixou o servidor numa situação favorável. Ele não tirou direito dos servidores, mesmo em meio a uma pandemia. Correto. Veio o desembargador Fábio Klein e com um orçamento muito, mas muito pior do que o orçamento deste ano, o desembargador Fábio. E aí, a gente não está falando, a gente consegue comprovar que não estava nenhuma dessas despesas que o desembargador Fábio entregou para o servidor estava estimada aqui no orçamento, não. Isso aí que eu ia perguntar, até em direção ao Fabrício, né? O desembargador Fábio deu 5 promoções. 5 promoções. Promoção de 17, 18, 19, 20 e
em 21 sem estar no orçamento. Não abriu a 20 não. Não abriu a 20 não. Ele deu 17, 18, 19... 21 e 21. Então, assim, como é que 21, um presidente tem a boa vontade de cuidar do servidor? E aí a gente fala, desembargador Ronaldo cuidou no pior momento do mundial. Ele cuidou de juiz e de servidor. Desembargador Fábio cuidou de servidor e de magistrado, também num momento difícil, porque ele veio logo após a pandemia. E por que essa gestão não cuida do seu servidor? Então, às vezes eu fico assustada, eu tô achando que tem aí um grande projeto por trás aí, que vai surgir alguma coisa, todo dia quando eu deito lá, eu acho que vai surgir alguma coisa, porque a nossa gestão é uma gestão do diálogo. Vocês trabalham com a gente aí há 5 anos, vocês nunca nos viram comparar verbas indenizatórias e nem salário de magistrado com o servidor, porque nunca precisou. Só que agora é necessário. É necessário mostrar para a população como é que está sendo dividido o orçamento, não é isso, Fabrício? Eu queria até pegar o gancho da sua fala, até ir para o Fabrício. Essas promoções, né? Porque quando a gente falou de orçamento, voltar de novo. Fica discriminado que ele vai pagar, porque como que ele entrou com a cabeça pensando, o desembargador Fábio, quando foi presidente, que ele ia pagar essa quantidade de promoções? Isso entra? Como é que funciona isso no orçamento? O que ele teve que fazer? Na verdade, a pergunta é essa, né? O que ele teve que fazer para conseguir pagar? Porque alguns justificam que não tem, igual agora. E como que outro consegue? O que ele fez para conseguir e que o outro não consegue? Desculpa, Fabrício. Bom, Né? Gestão é uma boa palavra. É uma boa resposta. Gestão é uma boa gestão, né? Porque que acontece, Daniel? A gente já sabe, nós fizemos a conta. Nós temos esse dado de que a promoção de 2022 e 2023, por exemplo, cada uma, se o servidor, numa utopia, né? Se todos os servidores conseguissem progredir 3 níveis na carreira, que é o limite hoje que é permitido. Que é quase impossível com a forma de pontuação que eles colocaram, né? Praticamente impossível, senão vai ser o quadro de servidores mais pós-graduado do mundo, acho que vai ser do Tribunal de Justiça aqui do Estado, do Espírito Santo, daqui a alguns anos. Se o servidor progredisse 3 níveis na carreira, custaria por volta de 13, 14 milhões cada promoção. Então, projetando que o servidor, nem todo mundo, pouca gente vai conseguir progredir os 3 níveis, gastaria aí 10, 9 milhões cada promoção. Anual? Anual, por ano, anual. Então, quer dizer... Dá nem R$1 milhão por mês. Ele não implementa as promoções porque não quer. A verdade é essa. Falta boa vontade, porque aí tem dinheiro. Aí eu volto, né? Servidor efetivo, passou no concurso, não merece não. Não pode... tem demais, né? Ele não pode alegar que não tem previsão orçamentária, porque ele usou aquela mesma técnica lá, estratégia aqui no orçamento. Ó. Se a gente pegar lá o quadro de detalhamento da despesa que é aprovado lá na lei, ele colocou aqui, ó, reestruturação de cargos, carreiras e revisão da remuneração. Aí ele coloca aqui R$1.000. Bota um valor simbólico aqui, porque... R$1.000? Sim. Põe um valor simbólico aqui. Lembra da fala da Lavínia? Para servidor efetivo, nada. Não é R$1 milhão, nem nada disso, não. R$1.000. Então ele colocou um valor simbólico. Mesma coisa aqui para nomeações, né? Nomeações, deixa eu ver aqui. Justiça, concessão de abono, inativos, tá aqui, ó. E pagamento pessoal decorrente de provimento por meio de concurso público. Então, nomeações, concessão de abonos e promoção, ele coloca R$1.000 aqui. Porque provavelmente o planejamento, né, sabe que vai poder trabalhar esses valores aqui no decorrer do ano. E é o que está acontecendo agora. O dinheiro sobrou. Nós estamos vendo que o dinheiro está sobrando. Inclusive, o tribunal fez lá o dever de casa que nós cobramos do desembargador Fábio na época, né? O desembargador Fábio, ele se comprometeu a ir buscar recursos junto ao governo desse excesso de arrecadação que acontece durante o ano e reverter isso para o servidor. É importante dizer, na época do desembargador, quando o desembargador Fábio entrou, tinha uma pré-definição já estabelecida lá, parece que é assim que é a melhor palavra que a gente tem que ter, pré-definição de que quando vinha essa suplementação, ela já vinha com uma... direcionada, com uma rubrica orçamentária que não admitia criar despesas de caráter continuado.
o desembargador Fábio ele quebrou essa, Sim. né, essa sina aí que tinha, esse problema que tinha, e conseguiu, de fato, implementar as promoções, conseguindo suplementação junto ao governo. Agora, não de forma diferente, nós tivemos em agosto 54 milhões de suplementação, né? Inclusive, as rubricas que vieram rubrica para implementar com despesa de pessoal, está admitindo pagar promoção, prover servidores, né? Para nomear servidores, mas até agora a gestão não se posicionou quanto à aplicação desse recurso. Não se posicionou abertamente onde ele vai aplicar esse dinheiro que veio do governo do Estado. Você quer que eu responda? Não vou responder. Ô, Fabrício, não aí tem. mostra se está pagando hora extra, como é que tá. Porque muitos servidores, como a Maria, todo mundo aqui já disse, trabalham muitas horas e pedem hora extra e não... São negados para alguns são setores. negados para alguns setores. Não, para alguns setores Algumas ele pessoas, concede. E tem os outros que é negado. Pau que dá em Chico, não dá em Francisco, e aí sim vai. Triste. E aí estão ganhando? Sim, se o servidor for no sistema, os processos não devem, pelo menos, ser sigilosos, né? Nós conseguimos perceber que a administração ela aloca esse recurso de hora extra nos projetos que ela tem interesse. Então, o servidor que está pedindo hora extra e não está recebendo é porque não faz parte do interesse da gestão. Sim. Agora, se o servidor não está recebendo a hora extra porque a gestão não se interessa em pagar a hora extra para o servidor, a pergunta que fica, por que ele continua fazendo essa hora, né, irregularmente e sem receber? Eu acho que essa que é a principal pergunta, né? E adoecendo para isso ainda. Acho que essa é a principal pergunta. Porque, de fato, a administração paga horas extras, sim, para todos os setores que ela quer pagar. Isso, o verbo é esse, que ela quer pagar. Isso. Não é de um direito, é de todos, né? Eu não sei se fica para todo mundo aquele sentimento assim de que a administração ela não tem o compromisso com as promoções. Não. Né? Por exemplo, assim, tenho dinheiro e eu preciso colocar em dia as promoções de servidores, abrir, né, e promover efetivamente o servidor, pagar e falar, nós estamos em 2024, a promoção vai ser aberta de 2024. Né? Lembrando, Pedro, que progressão na carreira é um direito do servidor. Tem um tema Né? sobre isso, né? A Tem 1075. Exatamente. Né? O STJ já firmou definiu lá, isso. É um direito, não dá margem para discussão. Isso. É o direito do servidor. E queria falar também um pouquinho de futuro, né? Saber dos aportes. Como é que está a questão dos aportes? Dentro dessa sobra aí já está sendo descontado o aporte? Sobra 165 já pagando o aporte? Os 238 milhões dos aportes, Fabrício? 280, né? Segundo as informações que nós recebemos, para o ano de 2025, o tribunal já vai ter que desembolsar 280 milhões, retirado do nosso orçamento, né? 280 milhões para cobrir as aposentadorias. Então, é bom a gente explicar mais ou menos aqui, rapidinho, o que é o aporte. Isso. O aporte, ele é uma conta até simples. O tribunal, ele recolhe os valores a título de previdência dos servidores, né, do IPJM, ele recolhe o valor de todos os servidores, acrescenta a parte que o empregador tem que pagar, que é o patronal, né? Desse montante, ele envia para o IPJM pagar as aposentadorias. Né? De fato, esse valor não consegue mais bancar todas as aposentadorias. Então, o tribunal ele precisa de retirar do orçamento, né? Hoje, para 2025, vai ser cerca de 280 milhões para complementar as aposentadorias. Essa situação ela só se agrava à medida que o tribunal não repõe a força de trabalho. O tribunal não convoca servidores efetivos, porque sem servidor efetivo não tem contribuição para o Instituto. Se não tem contribuição, não tem recurso para pagar os aposentados do tribunal. Então, o órgão vai continuar até quando retirando esse dinheiro do bolso para pagar. Isso é grave. Então, gente, os servidores precisam de ficarem atentos pelo seguinte: não deve atribuir a função do servidor efetivo para comissionado, nem para estagiário, nem para residente jurídico, para ninguém. Porque
essa competência é do servidor efetivo, precisa ser nomeado servidor efetivo, precisa ter contribuição para o Instituto de Previdência, porque senão não tem dinheiro para pagar. Fabrício, só te cortando. Então, o comissionado, o estagiário, o residente jurídico, eles contribuem com DTs, eles contribuem com o INSS, é isso? Exatamente. Ele tira da nossa Previdência. Exatamente. Quem não é servidor efetivo, não faz parte dos quadros efetivos do Tribunal de Justiça, não contribui para a Previdência própria. Contribui para o regime geral de Previdência. O comissionado contribui para o INSS. Então, ele manda o dinheiro lá para o INSS pagar os aposentados do Brasil aí afora, né? E assim sucessivamente. O DT agora, que o tribunal está inovando aí, o Tribunal do Estado do Espírito Santo, né? Que vai contratar DTs para substituir lá o analista lá de informática, ele vai contribuir para o INSS também. Então, o servidor efetivo corre um grande risco de ficar à mercê aí do orçamento do tribunal, mesmo na inatividade. Nossa mesmo Senhora. na inatividade. É grave. A gente vem alertando, né? Mas eu não sabia que era tão grave, que a situação estava tão grave. E aí, Daniel, passa a bola para você aí. Você repete pra gente aí qual o valorzinho que tá faltando aí pro nosso plano de saúde? Não, do aporte primeiro. Então, do aporte, como o Fabrício falou, né? A gente vai sair agora do ano 2024, já contribuiu, né? Com 211 milhões de reais e vai saltar para 285,667 milhões de reais. Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E a previsão era de 21 milhões no começo do ano, né? Quando foi feita lá a reunião do comitê. Lembrando que essa conta é do governador, né? E que as autoridades precisam discutir, mas isso não é tema agora do nosso podcast, a gente vai falar posteriormente. Vamos falar só de aporte, né? Porque como é que chegou nessa situação? A gente poderia fazer um outro, como é que chegou nessa situação. Então, só para resgatar aqui, né? A gente caminhar, você vê, o valor referente a reajuste inflacionário economizou nas custas do servidor, porque ele não deu 5%, economizou 9 milhões de reais. Ele economizou 9 milhões de reais. E a gente precisava de, vou até arredondar para cima, 26 milhões no ano. Então, se eu já economizei ali 9 no próprio reajuste linear, na verdade eu precisava de 17 milhões para completar um ano inteiro, tá? Os 9 milhões de reais ele já economizou. Para todo mundo, ativos, inativos, todo mundo. Todo mundo. Se a gente for colocar por mês aqui o que precisava, né, a mais a diferença é 2 milhões de reais. 2 milhões. Se ele desse a partir de outubro, daria 6 milhões. 6 milhões. Com o que ele economizou da gente, 9, ele conseguiria dar no nosso plano pra gente. E ele não fez, né? Não faz, né? Não fez, não faz, não tá com boa vontade de fazer e só tá enrolando o servidor. E o servidor precisa se conscientizar, não é isso, Pedro? Fica um pedido também ao presidente, né? Que se eventualmente... um canal de diálogo, né? Eventualmente as informações chegaram tão divergentes dessas, que a gente possa sentar, tratar desses valores. Tá sendo colocado aqui de maneira muito clara. Quando nós sentamos lá para discutir esse assunto, os valores foram apresentados. Ainda que fosse o valor total, o tribunal tem condições, hoje, de atender esse pedido. E a gente não precisa estar com essa corda esticada. Não tem porquê. Como diz a camisa ali, é uma pauta justa. Não é uma pauta nada fora do comum, alguma coisa fora da curva. Outros tribunais já fizeram. Sim. Né? Os magistrados já recebem. Inclusive, o presidente do Tribunal de Justiça, eu acho que de Sergipe, na última sessão do Pleno, elogiou e disse o seguinte, que o mesmo direito à saúde do servidor de magistrado, o servidor também tem que ter. E aí a gente parabeniza aí acho que foi Sergipe, né? Depois eu vou... Acredito que sim. Eu acho que foi. foi, deveria ser, né? É o que deveria ser, né? Então, assim, mas de outra sorte, a gente vai continuar pregando, a gente vai continuar apresentando aqui o pedido, né? Porque diz que a gente não deve cansar de buscar o que é o certo, não deve cansar de buscar os nossos direitos, que é o que está na camisa também, por todos os nossos direitos. Isso é o básico que o tribunal deve contribuir, até porque o exemplo vem de cima. Quando o CNJ ele regulamenta essa questão da saúde do servidor, ele está dizendo aos tribunais, olhem pelos seus servidores, mas olhem também pela família do servidor. Tá certo? E é isso que a gente está buscando. O orçamento tem outras coisas que a gente precisa tratar. A gente precisa tratar da questão do auxílio alimentação.
Né? R$4 não representa, dentro de um universo de despesa de alimentação que o servidor tem, nada que traga ao servidor um sentimento de acolhimento. Vamos falar assim, olha, essa administração foi uma administração que olhou o servidor de maneira que acolha o servidor. Discriminatória, pode dizer. Pelo contrário. Né? Há uma discriminação em relação principalmente ao servidor efetivo que a gente tem tratado aqui. Que é quem está carregando o piano. Não vê esforço nenhum, né? Exatamente. O servidor efetivo está carregando o piano. Não nasceu agora. O problema não surgiu agora. Do final de 2023 para cá. Esse problema ele tem que ser enfrentado. A questão da falta de servidores, a questão do excesso de serviço. Isso aí a gente tem que tratar, olhar de frente de maneira propositiva, de maneira com que o próximo orçamento possa contemplar essas situações. Porque nós vamos estar continuando falando sobre isso. Nós vamos aqui com outros temas também, não é, presidente? Sim, sim. E lembrando que o desembargador Fábio saiu e deixou o caminho pronto. O atual presidente só precisava trilhar. O desembargador Fábio, ele colocou em ordem praticamente todas as nossas promoções e sem ter orçamento, porque o orçamento passado era muito pior do que esse. Ele então buscava, ficaram o quê? né? Ficaram as promoções, né? 22, é isso, Lavínia? 22, 23, 24. O sindicato já comprovou, né, Fabrício? Fabrício fez aí as contas com o Daniel, nós conseguimos comprovar que o presidente pode implementar e pagar a promoção de 23 e 24 imediatamente. Sim. Então, a gente fica tentando imaginar o que é que o presidente está fazendo. Qual é o projeto dele, né? Já que ele chamou os servidores lá para dizer que ele tinha a valorização do servidor, que valorização do servidor é essa? Né? Qual a valorização do servidor? Servidor comissionado? Servidor estagiário? Porque quando você substitui servidor efetivo por estagiário, você está dando uma carta branca para o desmonte do poder público. Estagiário não é empregado público, ele é estagiário. E aí fica aí o nosso alerta a todos os servidores. Esse sindicato trabalha com responsabilidade, com transparência e com respeito. Nós somos um sindicato de diálogo. Aqui nós não temos partido político, não existe essa conotação política partidária aqui, né? Nós somos servidores, nós servimos a população, trabalhamos para o Poder Judiciário, nós cumprimos o nosso dever e exigimos que o Poder Judiciário nos pague o que de fato a gente merece, o que de fato a gente tem por direito. Mas essa atual gestão, ela não faz o mínimo para contemplar um direito do servidor sequer. E agora a gente está aí, nós estamos aqui tendo que expor o Poder Judiciário para o Brasil inteiro entender como é que está sendo o tratamento do pior Poder Judiciário do Brasil. Pior por quê? Olha aí a quantidade de problemas que a gente está trazendo aí. Porque não tem servidor. Não tem servidor. Não tem dinheiro para nomear não tem ninguém. Servidor, tem mais de 1.100 cargos vagos. Terceiriza tudo e acha que tá tudo bem. E aí o advogado chega no balcão também e não exige as suas prerrogativas, porque ele chega lá, é atendido por estagiário e ele não pede uma certidão. Não, o juiz não tá aqui, o juiz não tá aqui, o juiz não tá aqui. O advogado também se sente pressionado e vai embora, né? Igual eu falei. Então, assim, tem que ter um basta. Processos criminais sendo prescritos. Processos criminais sendo prescritos. Processo de violência doméstica prescrevendo, né, isso, Fabrício? Isso a população precisa saber. E a população capixaba merece? Não merece, Lavínia. Ninguém merece, né? Não merece. Não merece que isso, paga. gente, não merece. exato. Que paga os nossos salários. Não merece. É um sistema que não funciona. São cursos, os servidores não são treinados. O PJE é uma ferramenta de trabalho. O servidor teve que se esforçar, servidor, para aprender sozinhos, porque os cursos, né, que foram dados online. O próprio servidor teve que digitalizar processo. Enfim. E a gente não quer aqui essa disputa, né, Lavínia? A gente quer um direito. A gente quer a repartição do nosso orçamento. Concorda comigo aí, diretoria? Eu não quero o que é de magistrado. A gente quer o que é do servidor. Não é isso, Pedro? Não foi a postura, não foi a proposta nossa tratar das questões envolvendo magistratura. Comparar. A gente não estava ali para comparar, e não estamos aqui para comparar com nada. O que a gente quer é que as coisas sejam mais equânimes. Gestão. Que a gente tenha uma gestão que olhe o servidor como parte integrante dessa engrenagem toda
que faz essa máquina funcionar. Respeita, né? Entendeu? Respeitar o Respeito. servidor, atender. Veja bem, tem uma lei que diz o seguinte, olha, você tem que promover. Tem uma lei para promoção. Né? Tem a previsão de, no começo do ano, você reajustar todos os benefícios. Todo ano vai ser assim. Não, mas eles cumpriram. Entendeu? Só pra magistratura. Sim. Pra servidor, não. Mas é justamente o que a gente está tratando. A gente não quer se miscuir nas questões relacionadas ao magistrado, desde que as coisas funcionem também para os servidores. Sim. Certo? Sim. Porque se tem o dinheiro aí, vai pagar o que é do magistrado, e simplesmente não há uma resposta, porque a gente não quer uma resposta, que a gente sempre colocou aqui, tá? Em todas as vezes que nós fomos ao tribunal, nós fomos propositivamente. Nós levamos o projeto, passou pela categoria, está aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Então você tinha uma previsibilidade para poder projetar no orçamento os valores que seriam investidos e não gastos com a saúde do servidor. Tá certo? Isso foi tratado, foi conversado, e de uma hora para outra, do nada, isso foi ignorado. Sim. Quer dizer, o dinheiro tem, tá provado aqui que tem o dinheiro. E fora, ô Pedro, essa gestão, gente, me desculpa, mas pelo amor de Deus, tudo é restrito, é com segredo, Isso. é sigilo. Se eu quero Transparência saber zero. de qualquer processo, ele tem que ser público, a não ser aqueles, né, específico para Então, sigilo. é isso. Gente, a gente não consegue nada. Ele colocou sigilo em tudo. Ele fez sessões sigilosas, em que definiu a vida de servidores e sessões sigilosas com quórum mínimo. E aí ele vai depois Aliás, da sem lei... quórum, sem quórum. Sem quórum, sem quórum. Quórum mínimo. Sem quórum mínimo. Sem quórum mínimo. sem quórum. E aí depois ele vai 3 dias Sem depois pauta. que a lei já tinha sido aprovada pela Assembleia Legislativa, e aí referenda isso. Então, gente, gestão... Ô Fabrício, eu preciso entender o que é gestão, porque nesses últimos 5 anos a gente estava entendendo o que era gestão. De agora pra cá, nesses últimos 9 meses aí, minha cabeça deu uma embananada aí que eu não tô entendendo mais o que é gestão. Sim, realmente. Realmente. E ele também não está conseguindo transmitir o que ele está pensando em fazer, porque já se passaram o quê? 11 meses, daqui a pouco acaba. Sem comparar, mas comparando, né? Lembrar que o desembargador Fábio Klein, ele estava enfrentando a questão da digitalização. Sim. Ele tinha a questão da digitalização. Enfrentou a questão da integração de comarcas. Integração de comarcas. Pior período do PJE, né? E administrou para todos. Ele administrou para todo mundo. Para todo mundo, para a população, Entendeu? para servidores e para a A magistratura. gente não quer comparar, mas acaba comparando. Poderia ter Quer feito dizer, mais, qual né? a entrega que você... Claro, a gente Ele sempre poderia ter entregue acredita, mais. mas foi igual você falou assim, ele encaminhou o barco, né? Ele saiu de lá e deixou assim, 5% a mais no orçamento, a suplementação veio para que pagasse as promoções. Deu início a um projeto do BID. Exato, e a gente estava acreditando em quê? Acreditando que aquele caminho que foi proposto seria seguido, né? E de repente não existe o caminho, não existe mais um farol à frente que a gente possa estar sendo guiado ali, é só um precipício. Ao servidor sobrou o precipício. Ao servidor sobrou o precipício. E aí fica aí, né? Sim. O nosso clamor, né, Fabrício? A nomeação dos nossos servidores, dos nossos concursados aí, mais de 1.000 vagas, né? Mais de 1.000 cargos vagos. 1.000. Que justiça é essa? Computador que não funciona, PJE que não funciona, falta de servidor, adoecimento, faz o concurso. Então pra que fez o concurso? Se não era pra chamar ninguém? O nosso... Exatamente, é a contradição. E nossa situação é tão ruim, que o Tribunal do Espírito Santo virou um local de passagem. Né? O servidor é nomeado e não quer ficar aqui de jeito nenhum, porque a idade... Pouquíssimos que foram nomeados na época do desembargador Fábio. Eu sei né? que muitos que Lembrando tomaram disso. posse saíram, porque porque se a situação fosse boa, ótimo, mas é tão ruim que eles são nomeados e logo continuam estudando. Inclusive a gente conversou com alguns novatos e, não, eu estou estudando para sair dessa loucura. Isso aqui não é digno para ninguém, né? A situação do Tribunal de Justiça, enfim. Aí quando eu acordo, rapaz, eu não tenho uma notícia boa nesses últimos 9 meses. Eu não tive. Você teve alguma notícia boa em relação a servidor nos últimos 9 meses? Você teve?
Teve? Não. Não, Lembra nada, disso? nada. Nada. Não teve uma melhora, não teve um resquício, só aqueles R$4,20 da empadinha, né? Que a gente recebeu. É triste, né, Às Pedro? vezes, ele deu esse aumento de R$4 pensando no bem do servidor, né? Para todo mundo ficar fitness, né? Também tem isso, né? Tem isso, né? Aí você me quebra. A gente tem que lembrar aqui que assim que surgiu essa questão, que eu vou mudar até o termo de questão para problema, já que a gente não está em mesa de mediação, assim que surgiu o problema da nomeação para essa função de diretor de secretaria de pessoa não afeta, né? A pessoa fora dos quadros de servidores, nós tivemos lá na assessoria da presidência. E pedimos ali que fosse revista a situação e foi feito pelos colegas que foram preteridos requerimentos pedindo a revisão em relação aos pedidos deles. Sim. Então a gente tem ali uma esperança ainda. Sim, tem 4 servidores que querem essas vagas, a de Dores e a da Serra, e nós vamos lutar por esses servidores efetivos. Isso, é um direito deles. Isso, e aí a gente espera que esses pedidos aí de reconsideração, eles tenham sucesso. Né? Que os colegas possam realmente ter os seus requerimentos observados, avaliados e atendidos. Porque se um servidor se coloca à disposição de ir para esse local, eu acho que a gente tem que prestigiar o de casa. Não é preferencialmente? Exatamente, é o que diz o termo lá da resolução que virou lei, não né? É que o termo da lei. é Preferencialmente, conversado entre os desembargadores? Efetivo. Eu sei que isso foge um pouquinho do tema aí que a gente propôs hoje, mas é alguma coisa que está trazendo assim, um alvoroço muito grande dentro da categoria, né? Está trazendo uma insegurança muito grande para os outros diretores de secretaria. Certo? Porque são 250, né? 230. Não é tipo um assédio velado, Pedro? Sim, ou você tipo faz, ou tem gente querendo. Ou você faz, ou eu vou botar um comissionado aqui. Alguém quer. Ou é da mesma maneira, ou é da mesma maneira. Vou falar sobre cargo comissionado. Cargo comissionado é uma questão legal, prevista em lei. Há colegas muito qualificados exercendo cargos comissionados. Tá certo? Mas em relação especificamente aos diretores de secretaria, a gente tem que pontuar que não foi essa a fala. Inclusive, como o Fabrício trouxe aqui, como o presidente trouxe, o Lavida foi falado aqui, essa fala está numa resposta dentro de um PCA. É isso? Dizendo, exatamente. Olha, não há com que se preocupar, porque as vagas são para os servidores efetivos. Então, é por isso que nós estamos aqui repisando nessa questão, porque nós viemos falar de orçamento e saímos um pouco desse rumo aqui, porque é alguma coisa que precisa ser revista a tempo e a hora. A gente não pode deixar que isso vá muito à frente, porque tem que ser resolvido. A gente espera que os recursos que foram feitos sejam atendidos. A esperança nossa é essa. Tá certo? Isso aí. Acho que tem que caminhar agora para o fechamento. Né? Que é até o nosso podcast ficar muito longo. Agradecendo aqui, né, a presença de todos. A gente vai, né, tentar colocar de uma forma que os servidores consigam participar do podcast encaminhando temas, sugestões de perguntas, em próximos podcasts nossos. Legal. Que aí a gente consegue alcançar mais vocês, né, e responder dúvidas que afligem, né, a todo mundo. Passar de volta a palavra para a presidente, né, para ela encaminhar. Vamos encerrar, né, porque nós estamos angustiados, né, o mundo à nossa volta não para, servidor ligando a todo momento, vamos continuar com as denúncias, vamos continuar com as fiscalizações, vamos aí tentar aí um canal de diálogo. A nossa diretoria é uma diretoria do diálogo, nossa diretoria só está reagindo a uma ação essa de uma gestão que não valoriza o servidor público efetivo, de uma gestão que nós nos decepcionamos muito, né? Mas a gente quer reverter essa situação, precisamos do diálogo, e enquanto esse diálogo não vier, nós vamos continuar aqui fazendo as denúncias e mostrando para a sociedade capixaba o porquê que o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo é o pior do Brasil.
Repito, o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo é o pior do Brasil, né? Dados lá do ranking do Conselho Nacional de Justiça. Isso aí, obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado a todos aí. Obrigado, Até a diretores. próxima, né? Até o próximo encontro.